Essa com certeza foi uma das principais perguntas que foram digitadas nos campos de pesquisa na última semana, por conta, obviamente, da passagem do ciclone extratropical pelo sul do Brasil. Mas o que é um ciclone extratropical? Vamos falar um pouquinho sobre isso e tentar entender como esse fenômeno atua no nosso território. O ciclone extratropical é um tipo de ciclone que se forma nas áreas de média e de alta latitudes, tendo como causas a instalação de uma frente fria e o contraste de temperaturas. Pessoal, é um fenômeno atmosférico caracterizado por sistemas de baixa pressão que se instalam em áreas de média e de alta latitudes do nosso planeta, em ambos os hemisférios. Esses sistemas são causados pela diferença de temperatura entre as massas de ar frio e as massas de ar quente, que ao se deslocarem em sentidos opostos, acabam se chocando. Por isso dizemos que os ciclones extratropicais são diretamente ou estão diretamente ligados ao avanço de frentes frias. Os ciclones extratropicais provocam ventos que variam de fracos a intensos, elevada nebulosidade e também chuvas. Depois de sua dissipação, instala-se o tempo frio com queda de temperaturas. A consequência desses ciclones depende da intensidade dos seus efeitos, podendo provocar enchentes, deslizamentos, queda de árvore, interrupção no fornecimento de eletricidade, deixar pessoas desalojadas e, é claro, em casos mais graves, como o último passado pelo Brasil, provocar mortes. Vamos fazer um pequeno resumo sobre o ciclone extratropical. É um tipo de ciclone, tempestade tropical que se origina em zonas de baixa pressão atmosférica, que se forma nas áreas de média e de alta latitude do nosso planeta, portanto fora dos trópicos. Os ciclones extratropicais são fenômenos atmosféricos causados pelo contraste de temperatura entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio ou massa polar. São caracterizados pelos sistemas de baixa pressão que se formam do encontro entre massas de ar de temperaturas contrastantes. Por isso, disse que os ciclones extratropicais estão sempre associados a frentes frias. Tem como efeito a ocorrência de ventos com intensidade variável, alta nebulosidade e chuvas. Depois de sua passagem, a tendência é a queda de temperatura pela dominância de massa de ar frio. A depender da intensidade de seus efeitos, pode ocasionar alagamentos, enchentes, deslizamentos de encostas, quedas de árvores, interrupção do fornecimento de energia elétrica, entre outros problemas. São bastante comuns, próximo ao litoral sul do Brasil. O ciclone extratropical mais recente, que atingiu o território brasileiro em junho de 2023, provocou chuvas muito volumosas, rajadas de ventos e grandes enchentes no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. A seguinte tem alguma lista de consequências que esses ciclones podem ter. Vamos lá. Enchentes e alagamentos decorrentes dos grandes volumes de chuva, do aumento do nível de água nos rios, a agitação das águas do mar e ondas de grande magnitude que podem provocar acidentes em alto mar, como naufrágios e atingir outras cidades, as cidades costeiras como um todo, quedas de árvores, de postes elétricos que podem ocasionar danos à rede elétrica, prejuízos materiais, no caso de carros e casas atingidas, ou mesmo acidentes mais graves nesse sentido, deslizamentos de encostas e enxurradas, interrupção do fornecimento de energia elétrica, destelhamento de casas e edifícios a depender da intensidade dos ventos, desaparecimento de pessoas e animais, acidentes que podem causar ferimentos e até mesmo mortes. No Brasil, o ciclone extratropical, a ocorrência dele não é um fato incomum, pelo contrário, elas se formam próximo ao litoral sul do país, na região do Atlântico Sul, tendo maior frequência nos meses de outono a inverno, quando se aumenta a frequência da aproximação de massas de ar polar pelo território nacional. O mais recente ciclone extratropical que atingiu o país acometeu diretamente os municípios litorâneos dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, há poucos dias do início do inverno de 2023. Algumas cidades gaúchas chegaram a registrar, em poucos dias, volumes acumulados de chuva que seriam esperados para vários meses, chegando a chover quase 400 milímetros em determinadas localidades, rajadas de vento de mais de 100 km por hora, milhares de pessoas sem energia elétrica, enchentes, alagamentos, tudo isso foi registrado nos estados tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. No ano de 2020, a mesma região registrou um tipo de ciclone extratropical conhecido como ciclone bomba. Os ciclones extratropicais do mundo, eles são fenômenos comuns de serem registrados em ambos os hemisférios do planeta, acometendo várias áreas do sul da América do Sul, na América do Norte, notadamente nos Estados Unidos e no Canadá, no norte e oeste do continente europeu, parte da Ásia e também da Oceania.
Para se ter uma ideia, no ano de 1993, o continente europeu foi atingido por um dos piores ciclones extratropicais do hemisfério norte, que ficou conhecido como Tempestade Braer. A área de baixa pressão se instalou em 8 de janeiro e o ciclone se dissipou somente 11 dias mais tarde, em 17 de janeiro, provocando forte ventania de até 150 km por hora, chuvas intensas no Reino Unido, na Islândia, afetando também os territórios da Groenlândia do outro lado do Atlântico Norte. Já no hemisfério sul, esse fenômeno é mais comum no outono. O ciclone extratropical que atingiu o Uruguai no ano de 2005 foi um dos mais violentos já registrados na região do planeta. Ele começou próximo ao Rio da Prata e adentrou o território do Uruguai com ventos variando entre 80 e incríveis 187 km por hora. Atingiu regiões densamente povoadas, como foi o caso da capital Montevidéu. Ao todo, mais de 100 mil pessoas foram afetadas e 10 pessoas perderam a vida. Galera, muito importante ficar atento aos fenômenos climáticos. Como a gente já falou aqui nesse canal, nós somos muito afetados por intempéries, por mudanças climáticas. Elas nos interessam, então é muito importante e interessante que a gente consiga entender os fenômenos climáticos como um todo. Quer entender um pouco mais sobre isso? Não se esquece de ativar o sininho aí das notificações, dar aquele like e, claro, deixa aí seus comentários. O que você tem dúvida com relação ao clima do mundo, ao clima do Brasil, ao tempo atmosférico? Deixa aí que daqui a pouco a gente traz mais informação e, é claro, faz vídeos baseados naquilo que você precisa entender sobre o clima do planeta e também do Brasil. Obrigado e até a próxima. Fui!